Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Aqui estamos na fase de um swing, sem precedentes. Estamos aqui na fase de uma mudança sem precedentes, que nos faz viver uma série de experiências cujas origens e efeitos desconhecemos. Nós nos perguntamos o que está acontecendo fora de nós, devido a manifestações de todos os tipos que também reverberam dentro de nós sem que esperássemos. Em suma, vivenciamos convulsões interiores, mudanças de humor, agressividade, falta de paciência ou tolerância, frustração, raiva, paranoia, etc. Sentimos que somos os únicos a passar por isso. Obviamente, este não é o caso. Toda a comunidade dos seres humanos, com alma, passa por estes estados inesperados e sobretudo incontroláveis. No entanto, estas correntes de energia provenientes da luz autêntica desempenham um papel de manifestação, além do nosso conhecimento, porque é excessivamente difícil analisá-las com uma mente discursiva. Procuramos compreender com esta mente que ignora o que o desconhecido representa no que diz respeito à verdade absoluta, que se revela diante dos nossos olhos, que mal começam a descobrir o verdadeiro amor. É o coração vibral que acolhe incondicionalmente e que aceita, sem analisar o que está acontecendo dentro e fora de nós. Parece que não temos resposta para estes protestos, porque estão literalmente além de qualquer lógica e análise. A adequação destas manifestações está muito além do conhecimento esotérico, filosófico ou mesmo científico. A ciência dispõe de certos dados provenientes de análises físicas, psíquicas e psicológicas, mas não se atreve a revelá-los porque ignora as repercussões e consequências ao nível do nosso corpo e da nossa consciência. A razão é muito simples: estes pesquisadores não são capazes de detectar a abordagem sistêmica e o trabalho cientificamente insondável do coração vibral e da luz autêntica, porque estes mecanismos visíveis ou invisíveis excedem todas as noções coerentes neste ambiente fechado e de curta duração. Com todo o meu amor. Fonte, por Ivan Poirier. A liberação da alma individual e coletiva. O inconsciente coletivo está saturado com as memórias residuais da humanidade desde o início dos tempos. Enquanto parte da nossa consciência perpetuar velhos cenários, padrões, conflitos em todas as áreas, a matriz mantém o programa coletivo em vigor. Vista de fora, poderíamos considerar a Terra como um grande hospital cheio de pessoas sofredoras. Quando encarnamos, participamos dessa memória coletiva, karma familiar, karma transgeracional, étnico, racial, pessoal, e isso enche a nossa mochila, é a nossa cruz para carregar. Só poderemos libertar o planeta transmutando estas memórias, libertando-as de programas antigos. Também o primeiro trabalho consiste em dar um passo atrás na pesada e opaca memória coletiva para lidar apenas com o que na nossa vida não nos convém: problemas de saúde, dinheiro, etc. A religião lunar tende a nos fazer acreditar que devemos nos sacrificar no altar de uma religião restritiva e então lidar com nossos problemas. Contudo, a experiência tem nos mostrado que isto não funciona. Como pode um cego guiar os outros? Como pode uma pessoa doente cuidar dos outros se não consegue ficar de pé? Cada um deve, portanto, cuidar da sua casa interior e encontrar a solução para o problema. Isto liberta a nossa criança interior, sentimos-nos melhor e depois colocamos a nossa criatividade ao serviço do bem-estar coletivo, partilhando as ideias e os remédios que encontramos. Assim, todas as pessoas que têm o mesmo problema se beneficiarão com nossas descobertas. Portanto, é importante não nos esforçarmos muito para entender se o nosso problema kármico vem de nossas experiências anteriores, o que nos encoraja a acreditar que devemos pagar a luz, e também não ir ao extremo oposto, acreditando que somos um grande ascendido.
Mestre que veio para salvar as massas. Isto liberta o nosso jovem interior. Sentimos-nos melhor e depois colocamos a nossa criatividade ao serviço do bem-estar coletivo, partilhando as ideias e os remédios que encontramos. Assim, todas as pessoas que têm o mesmo problema se beneficiarão com nossas descobertas. Portanto, é importante não nos esforçarmos muito para entender se o nosso problema kármico vem de nossas experiências anteriores, o que nos encoraja a acreditar que devemos pagar a luz e também não ir ao extremo oposto, acreditando que somos um grande ascendido. Mestre que veio para salvar as massas. Isto liberta a nossa criança interior. Sentimos-nos melhor e depois colocamos a nossa criatividade ao serviço do bem-estar coletivo, partilhando as ideias e os remédios que encontramos. Assim, todas as pessoas que têm o mesmo problema se beneficiarão com nossas descobertas. Portanto, é importante não nos esforçarmos muito para entender se o nosso problema kármico vem de nossas experiências anteriores, o que nos encoraja a acreditar que devemos pagar a luz e também não ir ao extremo oposto, acreditando que somos um grande ascendido. Mestre que veio para salvar as massas. Assim, todas as pessoas que têm o mesmo problema se beneficiarão com nossas descobertas. Portanto, é importante não nos esforçarmos muito para entender se o nosso problema kármico vem de nossas experiências anteriores, o que nos encoraja a acreditar que devemos pagar a luz e também não ir ao extremo oposto, acreditando que somos um grande ascendido. Mestre que veio para salvar as massas. Assim, todas as pessoas que têm o mesmo problema se beneficiarão com nossas descobertas. Portanto, é importante não nos esforçarmos muito para entender se o nosso problema kármico vem de nossas experiências anteriores, o que nos encoraja a acreditar que devemos pagar a lousa, e também não ir ao extremo oposto, acreditando que somos um grande ascendido. Mestre que veio para salvar as massas. No final da Atlântida, fomos todos arrastados para o vórtice dissociado que nos trouxe a este mundo. Alguns de nós que tínhamos um status espiritual elevado, aceitamos a experiência para servir de guia para aqueles que se deixavam levar pela inconsciência, ignorância. Seria muito imprudente tentar descobrir onde estávamos naquele momento, porque isso alimenta o nosso ego separatista. Ou descobrimos que éramos ignorantes, e portanto uma pobre criatura sem consciência, o que nos leva a nos depreciar, ou pensamos que fazemos parte dos voluntários. Isso enche o nosso ego de vaidade e gastamos o nosso tempo a julgar ou condenar o exterior mundo. O tempo passou, alguns voluntários ainda estão dormindo, ou perdidos no desejo de descobrir tudo o que há de errado no mundo, e são seguidos pela massa ignorante que aos poucos vai despertando. Alguns adormecidos da era Atlante evoluíram e transmutaram o seu karma para servir como despertadores. Não nos deixemos cair nas armadilhas do julgamento e da comparação. Como já esclareci, o karma não é um castigo e sim um programa resultante de nossas experiências anteriores, de nossa sabedoria e de nossa loucura. Só precisamos limpar o que precisa ser limpo aqui agora. Cabe a nós nos desvencilharmos dos laços inúteis ou nos prendermos na ilusão, na falsa luz e ativarmos os elos que nos conectam aos mundos invisíveis. O planeta evolui ao mesmo tempo que a humanidade. Cada despertar da humanidade aumenta a taxa vibratória do astral planetário. Então chega o momento-chave quando a Terra, sabendo que deve mudar o seu plano vibracional, assume o controle da sua ascensão, ao mesmo tempo que convida os humanos a seguirem esta ascensão. Tudo começou no final de 2012 e nada vai parar o processo. Cabe a cada um de nós iluminar-se, para nos adaptarmos às novas vibrações da nova humanidade. Fonte: Cristiano Edir. Gratidão, muitas bênçãos e até